Tudo bom, pessoal? Eu quero falar hoje sobre venda. Venda para quem é técnico, para quem é desenvolvedor, para quem acha que não tem talento para vender, né? Quero falar um pouco sobre o meu processo lá no início, vendendo. E se tu acha que tu precisa de dom para vender, para se tornar um vendedor, para fazer o teu SaaS, Bootstrap crescer, assiste esse vídeo aqui que eu acho que eu tenho bastante coisa para te contar, para te ajudar a escalar a tua empresa de software como serviço, te mostrar que venda tem muito mais a ver com processo do que com talento, tá? Eu também, só que nem tu, eu desenvolvia software, mas eu tinha interesse em ganhar dinheiro. Esse era o meu objetivo. Lá para 2009, esse era o meu objetivo, iniciar uma empresa, escalar uma empresa e ganhar dinheiro. E as vendas que eu fazia, naquela época, deu certo mais porque eu sofria a venda do que realmente eu tinha lábia para vender, né? Na época eu usava muito MSN, né? Não tinha WhatsApp, então eu conversava por telefone com os clientes, por MSN, por e-mail, e eu não acho que eu realmente vendia. O que eu fazia era sofrer venda, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo. Se tu tem uma empresa de SaaS ou planeja ter uma empresa de software como serviço, se inscreve para acompanhar esse conteúdo aqui. Toda semana agora eu pretendo colocar conteúdo novo sobre software como serviço para quem quer escalar empresa Bootstrap. Tá? Então, quem sou eu? Meu nome é Davidson. Eu sou o CEO do eGestor. eGestor é um software de gestão empresarial para micro e pequena empresa, um ERP, se tu quiser conhecer, egestor.com.br. A gente está no mercado com o eGestor desde 2009. São mais de 30 mil clientes pelo Brasil que a gente atende. A empresa fatura mais de 8 dígitos hoje com software como serviço. É um dos produtos que a gente tem, né? O principal produto, nosso carro-chefe, mas a gente tem outros produtos, se tu quiser conhecer aí, nfemais.com.br, que é um software para emissão de nota fiscal eletrônica, NFE, de nota fiscal eletrônica, mais mais.com.br. Então, vamos adiante, vamos para o conteúdo aqui. Técnico trava porque acha que vender é enganar. Não é isso que tu pensa? Não é esse o pensamento? Pelo menos esse era o meu pensamento. Eu fiz o software, fiz com todo o carinho do mundo esse software, mas eu sempre achava que, de alguma maneira, eu estava enganando o cliente. E quando eu vendia, eu ficava pensando, logo esse cara vai perceber que meu software é uma fraude e que ele é tão ruim que ele vai cancelar. Eu tinha esse pensamento, né? Aquela síndrome do impostor. E senão eu estava vendendo, estava mostrando o software, mostrando as vantagens do software, o que o software fazia, mas eu me achava que eu estava, de alguma maneira, enganando o cliente, apesar de eu não estar fazendo absolutamente nada de errado, era só o sentimento. O software fazia o que se propunha, o preço era justo, eu não estava empurrando, enganando ele de nenhuma maneira, mas a gente sempre tem aquele pensamento, a gente não quer enganar as pessoas, não quer incomodar também as pessoas, né? Tem esse pensamento de eu não quero incomodar as pessoas, mas eu venci essa barreira, vendia, ligava, entrava em contato com os clientes e vendia. Mas o que eu fazia muito, não tinha técnica nenhuma, tá? Não tinha um processo de vendas. Eu acho de verdade que o que acontecia mais era sofrer a venda. Por que essa ideia de sofrer a venda? O que eu fazia de diferente ali, que eu acho que não tinha nada demais, mas que funcionava? Eu ouvia os clientes. Eu simplesmente ouvia, eu entrava em contato com eles, conversava sobre o software, conversava sobre as necessidades do cliente e ouvia ele. Então tinha muita venda que acontecia só por causa dessa conversa. Não tinha talento, não tinha técnica nenhuma na conversa, mas tinha uma conversa, tinha uma empatia com o cliente ali. Só isso, né? Conversar, ouvir o cliente e disso sair alguma venda. E não é fácil admitir, né, que a gente não tem talento, que a gente não sabe tudo, ainda mais desenvolvedor, que a gente estuda, e porque, como a gente estuda bastante, a gente sempre acha, não, eu vou achar um jeito, vou dar um jeito, mas em relação a trato com pessoas, conversar, não era o caso. E além de não ter o talento da conversa, que hoje em dia eu estou melhor, tá? Hoje em dia eu acho que eu sei vender, mas a gente não tinha nada em relação à organização da empresa. Era amadorismo completo, não tinha um CRM, né?
pensa que também eu comecei a vender, era eu e um sócio meu que a gente vendia. Mas depois, como eu não tinha esse talento, eu contratei 2 ou 3 vendedores, estagiários ali no início, para vender. Então, eu colocava dinheiro em propaganda paga, os leads entravam, na época era bem barato, né, propaganda paga em relação ao que é hoje. Então, a gente tinha leads que entravam, os vendedores entravam em contato com esses leads de qualquer maneira. E não tinha um CRM, não tinha um controle dos clientes. O vendedor, e não tinha nem pré-vendedor na época, era só vendedor, se adonava do lead de qualquer maneira. E quantos ele quisesse. Então, como que eu cobrava deles? Tu tem que ter falado com o cliente, daí o lead é teu. Então, eles entravam em contato com o cliente e a conversa com o cliente era mais ou menos assim. Tudo bom, fulano? Eu vi aqui que tu se cadastrou para testar o e-gestor e eu só queria te dizer que eu estou aqui disponível para qualquer coisa. O senhor tem alguma dúvida? Não, não tem? Então tá, se o senhor precisar de qualquer coisa, a gente está aqui disponível para conversar contigo. Era só isso. Era o que o vendedor fazia, era o que eu fazia. Não tinha uma conversa de verdade, não tinha uma busca para tentar entender de alguma maneira como que o cliente estava precisando do software, por que ele se cadastrou para testar aquele software. Então era assim, né? Então a gente sofria venda, não só eu, tu viu que eu cresci equipe sem entender sobre processos de vendas, nem meus vendedores. E como é que eu fazia? Então eu contratava vendedores, na verdade, não era para vendedores, contratava vendedores, colocava eles para vender, quem vendia eu mantinha, quem não vendia eu demitia. Era basicamente isso, dava alguns meses de teste ali e era basicamente esse o processo de vendas. E muitas das vendas que eu fazia, que meus vendedores faziam, dependia da memória, do nosso bom humor, realmente não tinha técnica nenhuma, a gente não anotava nada. Eu lembro que depois de um tempo eu criei dentro do nosso software ali, que eu fiz interno de suporte ao e-gestor, tinha uma telinha do suporte, né, que a gente podia, de repente, acessar o sistema, ajudar o cliente de alguma maneira. Eu criei uma telinha que eu podia anotar algumas coisas das conversas. E ali já foi um esboço de CRM. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cliente que fez uma cirurgia na perna, tive que conversar com ele depois de uma semana, porque ele estava se recuperando, já entrei em contato perguntando, e aí, como é que está a perna? E eu não ia lembrar isso se eu não tivesse anotado ali. Ali já era um esboço de CRM, uma melhora, né, em relação ao que a gente fazia em processo de venda. A virada veio quando eu comprei uma consultoria de vendas e o pessoal me ajudou realmente a entender sobre processos de vendas. Então ficou eu e um sócio meu estudando sobre processos de venda durante uns 2 ou 3 meses, não lembro exatamente, consultoria, várias conversas via... Na época não era Zoom, né? Não lembro qual era a ferramenta que a gente usava, e a gente conversava online com essa pessoa para nos ajudar a entender sobre o processo de venda. Essa consultoria também nos cobrou de ler um livro chamado Spin Selling, S-P-I-N-S-E-E-L-I-N-G. Se quiser buscar aí, recomendo que tu leia esse livro. E a partir disso, a gente criou um framework de vendas a partir do Spin Selling e começou a melhorar as vendas, né? Porque a gente já tinha bastante lead, porque a propaganda na época não era tão cara assim, então a gente começou a gerar leads, só que a gente gerava aqueles leads, mas não vendia tanto quanto gostaria. A gente batia num teto de vendas e não conseguia ultrapassar aquele teto de vendas, mesmo despejando dinheiro em propaganda paga, né? A partir de aprender processos de venda, aprender métodos como o Spin Selling, que seria entender como que funciona uma venda, que eu já vou falar por cima aqui como que tu vai entender sobre o Spin Selling, a gente começou a crescer um pouco mais de vendas. Eu lembro que uma época a gente estava em torno de 100 vendas por mês. E a gente não conseguia ultrapassar aquelas 100 vendas por mês de novos clientes. Daí, quando a gente contratou essa consultoria de vendas e começou a estudar sobre processos de vendas, passou alguns meses, sem investir mais em propaganda, a gente conseguiu vender muito mais e alcançou, uma época, 150 vendas novas por mês, né, de clientes do e-gestor. Ajudou muito, né, o processo de venda. E não fui só eu também, né? Uma das vantagens é que não fui só eu. Criou-se a cultura dentro da empresa em relação a processos de venda. A gente usou o Spin Selling para diagnosticar as necessidades dos clientes e, a partir disso, conseguir vender mais, né? O Spin Selling vira tipo um debug, né? A gente consegue debugar a venda a partir de um framework. A gente tem um jeito de pensar, de olhar. E então, eu e meus sócios começamos a ouvir
as ligações dos nossos vendedores e SDRs, depois que a gente montou a estrutura de SDR, né, de pré-vendedor, e com isso a gente conseguia ouvir e ver, eles estão aplicando as técnicas ou não. E daí não aplicava as técnicas, chama o vendedor, conversa com ele, né? E fez absolutamente todo mundo ler o livro do Spin Selling. Hoje, aqui dentro da empresa, é obrigatório todo mundo ler e depois de um mês aqui dentro da empresa tem que apresentar esse livro para ter certeza que está todo mundo sabendo. Vou falar um pouquinho sobre o Spin Selling, o que é, né? Então tá, Spin é uma ordem de perguntas. Tá? SPIN, S-P-I-N. Então seria situação, como que está a tua empresa hoje, né? Problema, o que te incomoda dentro da tua empresa, implicação, quanto esse problema te custa, né? Então tu vai fazer com que a pessoa fale sobre o problema dela e tu vai induzir ela a falar também, tá? Tu tá tendo esse problema aqui. E quanto isso está te custando dentro da tua empresa, o quanto isso está impactando dentro da tua empresa, né? Então isso se chama implicação. E N de necessidade, o quanto que resolver esse problema vale. Tu entende que com técnicas como o Spin, tu consegue até vender mais caro, porque a pessoa vai falar sobre o problema dela, e como ela está falando sobre o problema dela, aquilo cresce dentro dela e ela percebe que ela precisa resolver. Se tu pega um software e mostra o software de qualquer maneira ali para ele, ele não viu valor ainda em relação ao software. E como ele não viu valor em relação ao software, qualquer preço é caro. No momento que tu usa uma técnica como o Spin, aquele problema cresce dentro dele, ele percebe o quanto aquilo é caro para ele, e como é caro para ele, o preço, tu consegue cobrar mais caro o teu software do que tu cobraria quando ele não viu nenhum valor, né? Então, eu parei de tentar, de alguma maneira, tentar convencer o cliente e comecei a diagnosticar os problemas do cliente e induzir ele a falar sobre o problema, a entender o quanto aquilo realmente impacta dentro da empresa dele. E um erro que eu cometia e que eu sei que vocês cometem em relação ao processo de venda é tentar mostrar o software do início ao fim. Me diz se isso não acontece aí na tua empresa. Tu coloca o cliente ou no Zoom, ou no Google Meet, ou pessoalmente, abre a tela do sistema e começa a mostrar funcionalidade por funcionalidade dentro do teu software. Cara, isso é um jeito perfeito de espantar cliente. Tu não tem que mostrar o teu software, pelo menos não no início da conversa. Tu vai fazer a técnica de Spin depois que tu vai mostrar o teu software. E tu não precisa ficar 1 hora mostrando teu software. 10 minutos demonstrando o software depois do Spin é o suficiente, tá? E eu acho até que 10 minutos é muito tempo para te mostrar o teu software. Não, eu sei que tu é apaixonado pelo teu software, tu desenvolveu ele, tu pensou em todas as características dele, mas se tu mostrar o teu software muito cedo, o que vai acontecer? O cliente vai pensar o seguinte: isso aqui tá bom demais para ser verdade, deve ser caro. Só que ele não viu o valor de verdade ainda dentro, né? Porque tu tá mostrando um monte de funcionalidade que ele não tá nem aí. Ele até achou interessante, mas não é o problema, não é a dor real dele nesse momento. Então ele vai achar, isso aqui tá caro demais, ele vai te perguntar o preço cedo demais, tu vai falar um valor, ele vai achar caro e não vai comprar. Então cuidado com isso, né? Como que funciona hoje dentro da minha empresa? A gente tem uma equipe de SDR e de vendedor. Os nossos pré-vendedores, os SDRs, entram em contato com os nossos leads, validam esses leads, né? Prospectam e validam os leads para ver se eles se encaixam dentro de um perfil, para ver se eles realmente querem comprar o sistema. O cara mostrou algum interesse, esse SDR vai agendar com um vendedor. O vendedor, então, vai pegar esse cliente, vai fazer toda a técnica da Spin, mostrar o software e vender o software para ele no final. Hoje a gente tem uma taxa de conversão muito alta do vendedor. Quando ele fecha a reunião, quando o cliente fez uma reunião com o vendedor, a taxa de fechamento é muito alta, né? Por causa de toda essa técnica aqui de pré-vendedor e vendedor. Isso ajuda muito e faz com que o vendedor esteja sempre trabalhando apenas com o cliente que está interessado, né? Então deixa o SDR sofrendo ali para prospectar clientes e não o vendedor. Porque senão
se um vendedor vai fazer todo o serviço, ele tem que ficar prospectando um tempo, depois tem que ficar vendendo outro tempo. Isso dá problema, né? Fica um vai e vem ali que, no final das contas, ele acaba vendendo muito menos do que poderia. E nem todo mundo é bom em tudo, né? Um SDR é bom em prospectar, um vendedor é bom em vender. Então, tu tem que saber disso. Leia o Spin Selling, né? Esse vídeo aqui é basicamente uma propaganda para o Spin Selling. Outra coisa que eu fiz recentemente, a gente transcreve todas as conversas dos nossos SDRs e dos nossos vendedores. Como que a gente transcreve? A gente tem um software, né? A gente faz ligação por VoIP, essas ligações são gravadas e depois a gente passa um software em cima que faz a transcrição e transforma aquilo ali em texto. Não é nada demais, tem softwares gratuitos de transcrição, open source, né? Tem o Whisper, que é da OpenAI, que tu consegue instalar no servidor e tu consegue fazer isso, consegue fazer a transcrição. Eu até fiz, de brincadeira com o IA, um software que faz isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, que eu peguei o Whisper e fiz um front-end para ele em C#. Né? Então tu consegue selecionar os arquivos e transcrever. Entra aí transcrito.app, é o software que eu fiz. E fiz em vários idiomas, está vendendo em todo mundo, né? Ele é gratuito, tá? Mas é que ele tem umas funcionalidades ali que são pagas, mas ele é gratuito, funciona perfeitamente na versão gratuita. E a gente faz a transcrição daquilo ali, e daí eu fiz com a IA analisar a transcrição. E o que ele faz? Ele testa o software, testa a transcrição para ver se ela está de acordo com o framework do Spin e dá uma nota do Spin Selling. Dando a nota do Spin Selling, o nosso coordenador de vendas consegue conversar com o vendedor, com o SDR, dando ideias do que fazer. Uma coisa que eu percebi logo que eu fiz esse sistema de nota para Spin, que meus vendedores estavam falhando nas últimas 2 letras do Spin, e já corrigimos, né? No I e no N. Então a gente já corrigiu e isso já ajudou bastante aqui nos nossos processos de venda. O que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Tendo essa nota também acaba com a ideia, a opinião. Não, eu estou vendendo bem, não estou vendendo bem, né? A IA é imparcial, ela vai te dar nota, né? E também, às vezes, eu passo assim, ó, de muitas transcrições, eu pego um monte de transcrições, todas as transcrições do mês, e passo o cloud em cima daquelas transcrições do mês, por vendedor, e faço ele dar um apanhado geral ali, uma nota geral, para ver o que cada vendedor, cada SDR está errando no geral. Né? Então, acaba com opinião e acaba até com briga, né? Aquele coordenador de venda está implicando comigo. Não, cara, a inteligência artificial que deu aquela nota ali, isso ajuda bastante, né? E uma coisa legal desse framework de venda é que tu não precisa se preocupar, ter todo um processo de venda dentro de uma empresa, tu não precisa se preocupar em ter um vendedor estrela, né? Porque às vezes a gente contrata um vendedor que ele é muito bom, se destaca e a gente não sabe por quê. E de repente ele sai ou tu precisa escalar a empresa e tu não tem outro vendedor, sendo que com um processo de venda bem estruturado dentro da tua empresa, tu consegue colocar uma pessoa e transformar ele num bom vendedor. Se ele tem um nível de talento mínimo ali, né? Se o cara é uma pessoa esforçada, tem um mínimo de talento, tu consegue transformar ele num bom vendedor. Com técnica, com metodologia, tu consegue fazer isso, né? Então, ter um vendedor estrela é difícil de tu achar, tu não tem como escalar, tu não tem como depender de um vendedor só para crescer. Tu precisa ter técnica. Inclusive, quando tu tiver um vendedor estrela, se tu tem, né? Eu recomendo até que tu estude o que ele faz. Baixa o transcrito aí, transcrito.app, o meu software ali, transcreve as ligações da pessoa e passa numa IA e tenta entender o que esse vendedor está fazendo de certo, que outras pessoas não estão fazendo de certo. E explica, né? Cria um processo dentro da tua empresa. Isso vai te ajudar bastante. Então, né? Então, para um recado direto para um founder, né, de uma empresa de software como serviço, normalmente um empresário ali, os vendedores sofrem venda, tu não pode ficar sofrendo venda, tu tem que vender, né? Outra coisa, se tu não pensa em contratar vendedores, né, eu te digo, pare e pensa sobre isso, de tu não depender de só um vendedor, ou só tu, né, como vendedor,
né? Seria legal tu começar a pensar na possibilidade de montar uma equipe de vendas. Eu lá no início também não pensava em montar equipe de vendas, eu pensava em ter uma empresa de software só minha, eu e meus sócios, ganhar muito dinheiro e ter o mínimo de incômodo possível com pessoas. Só que eu percebi com o tempo que contratar pessoas ia me ajudar, ia acelerar o crescimento da minha empresa, e realmente foi o que aconteceu, né? Eu acho até que eu errei em demorar para contratar pessoas. Isso ajudou muito no crescimento da empresa. Eu sei que agora a moda é com inteligência artificial a gente contratar o mínimo de pessoas possíveis, mas eu estou vendo ao contrário. A inteligência artificial está me dando superpoderes. Eu estou fazendo um monte de coisas e justamente por isso eu estou precisando de cada vez de mais pessoas, porque eu estou vendendo mais, a minha empresa está crescendo, a inteligência artificial está me permitindo fazer um monte de coisas, então eu vou precisar cada vez de mais pessoas, né? Isso não significa que eu não estou automatizando, eu estou usando IA em tudo que é coisa aqui dentro da empresa. E sobre processos de vendas também, que eu converso com muitos empresários de software como serviço, e eu percebo que eles sofrem venda no sentido de que, quando eu comecei, pelo menos eu tinha a constância de tentar. Entrava em contato por MSN, não tinha WhatsApp na época, né? MSN, e-mail, ligação. Eu e meus sócios, a gente estava sempre tentando, né? Que é a ideia do tambor, né? Eu já falei outras vezes aqui nos meus vídeos. A tua empresa precisa ter um ritmo, de um tambor. Lembra daquele filme Ben-Hur, um filme da década de 60, 70? O cara é preso pelos romanos, colocam ele num navio e ele com várias outras pessoas rema, né? É um navio de guerra, eles têm que remar. E daí fica um cara com um tambor, batendo aquele tambor. E quanto mais rápido ele bate, mais eles têm que remar, porque daí eles teriam que atacar o outro navio, então eles tinham que remar mais rápido. Isso é importante, essa analogia, tu entender sobre a ideia do tambor, porque o que eu vejo acontecer? Os empresários fazem o software, largam na internet, às vezes largam um pouquinho de propaganda paga e ficam esperando. E de vez em quando alguém entra em contato. Não, tu tem que colocar uma meta. Eu vou falar com tantos clientes por semana. Estrutura a tua empresa. Tem que falar com tantos clientes por semana. Ah, não tenho tempo, a empresa ainda... Eu não estou 100% na empresa ainda porque eu tenho emprego. Organiza a tua vida para, sei lá, segunda, quarta e sexta de tardezinha, segunda, quarta e sexta de manhã, tu organizar para te falar com clientes. Tu tem que... Ou visitar cliente, né? Eu sei que não é o jeito melhor para escalar uma empresa, tu ir visitar cliente, de repente é trabalhoso, mas agora que tu está iniciando, se tu precisa, vai visitar cliente, vai ligar para cliente, vai entrar em contato por WhatsApp, de alguma maneira, Google Meet, né? Faz alguma coisa, mas tem uma constância. Eu tenho que falar com, digamos, 5 clientes por semana. Eu vou falar com 5 empresários por semana. Se tu não tiver esse ritmo, não vai acontecer. Sai da frente do cloud, sai da frente do computador se tu quer desenvolver mais funcionalidades, vai vender. Tu não precisa de mais funcionalidades. O que tu está precisando é vender mais, né? Se tu quer crescer, tu precisa vender mais. Então, é isso, né? Se venda fosse talento, eu anotei aqui, eu tenho um roteiro aqui do lado, tá? Se venda fosse talento, você estava ferrado. Como é processo, dá para construir. E é aí que você não precisa de sorte, nem de vendedor estrela. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, tá? Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo aqui, eu falo muito sobre SaaS Bootstrap. O que é Bootstrap? É crescer com o próprio investimento, se tu não tem investidor. E agora está cada vez mais difícil conseguir investidor, né? Então, é como eu cresci aqui na minha empresa, nunca tive investidor, sempre foi com o próprio capital. O crescimento da minha empresa aqui deu muito certo. Hoje a gente tem mais de 100 funcionários aqui trabalhando com a empresa, nem sei quantos mais funcionários, passou bastante já de 100 funcionários aqui na empresa, e é isso daí, tá? Espero que tenham gostado desse conteúdo, curte, compartilha e nos vemos nos próximos vídeos.